Olá, eu sou a Vanessa Ramos, terapeuta holística, e eu quero te convidar para uma série de vídeos que eu já comecei a compartilhar por aqui, onde eu vou falar sobre algo muito profundo que eu chamo de teoria da morte silenciosa, que é quando aos poucos você vai se abandonando, vai se desconectando de quem você é, só que isso sem perceber. E hoje eu quero começar com um ponto que muita gente vive, que é a questão de guardar a mágoa. Porque cada vez que você engole o que você sente, uma parte sua vai se apagando. Se você é nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com quem você sabe que também vai gostar de ouvir o que eu tenho a dizer. Você já percebeu como dói quando alguém que você ama faz uma escolha e essa escolha te exclui? E mesmo depois de tudo que você fez, você não foi escolhida? Existem dores que não vêm só do que aconteceu, mas do que não pôde ser resolvido. Você tentou, você se envolveu, cuidou, e no final o outro escolheu um caminho diferente do seu. E aí nasce a mágoa, e junto com ela começa uma morte silenciosa emocional, porque você continua vivendo, mas uma parte sua ficou presa naquele momento. Se a gente olhar isso como um jogo, você entrou com a estratégia do amor, do cuidado, da presença, mas o outro jogou outro jogo e você não controla a jogada do outro. Quando você insiste em mudar essa escolha, você entra em um equilíbrio de perda, porque você continua investindo a sua energia em algo que não depende mais de você. E a pergunta de ouro que tem que ser feita aqui é: a quem serve essa mágoa que você continua alimentando? Ela muda o que aconteceu? Ou ela traz essa pessoa de volta? Ou só mantém você presa? Essa dor, ela não é pequena, ela é real. Vejamos as dores que estão envolvidas nesse processo. A dor da rejeição. Ai, mas eu não fui escolhida. A dor do abandono. Nossa, eu fui deixada de lado. A dor da traição. Mas eu estava do lado dessa pessoa. A dor da injustiça. Não foi justo. E sim, às vezes não é justo mesmo. E quando isso não é olhado, vira um ressentimento. Mas aqui entra algo muito profundo que poucas pessoas olham. Isso que eu falei até aqui pode acontecer em todos os âmbitos da sua vida, ou seja, nas suas relações de amizade, nas suas relações de trabalho e nas relações familiares. E quando estão dentro das relações familiares, existem leis que são leis invisíveis que organizam o nosso sistema, que são as chamadas ordens do amor, que Bert Hellinger trabalhou e escreveu tão lindamente. E uma dessas ordens do amor diz que todos têm o direito de pertencer. E quando alguém se sente excluído, se sente rejeitado, se sente não reconhecido, isso gera um peso no sistema familiar. Só que aqui está o ponto mais delicado. Quando você permanece nessa mágoa, você também se coloca energeticamente fora do fluxo da vida. É como se você dissesse: ah, se não for do meu jeito, eu não aceito. E isso pode gerar rigidez emocional, afastamentos
e repetições de padrões inconscientes também no sistema familiar e até impactos nos descendentes. E quando isso não é elaborado, não fica só na emoção, vai para o corpo, porque o corpo responde ao que a alma não consegue soltar. Talvez o mais difícil de tudo isso seja aceitar a escolha do outro. E não, aceitar não significa concordar, não é dizer que está certo. É só você reconhecer que essa foi a escolha da outra pessoa e que você não pode mudar isso. E na visão sistêmica, quando você aceita, mesmo sendo dolorido no começo, você se realinha com o fluxo da vida. Você sai da resistência e você volta para o seu lugar. E quando você volta para o seu lugar, o sistema se reorganiza. Porque quando você solta essa mágoa, é como se aquelas partes suas que estavam presas voltassem a circular. E o seu campo se reorganiza, sua energia volta, sua vida começa a fluir de novo. E eu sei que isso não é fácil. Tem histórias que doem demais, que envolvem amor, entrega, família. E quando isso não é reconhecido, machuca profundamente. Mas hoje eu quero te deixar uma pergunta muito honesta. Você está sofrendo pela escolha do outro ou pela dificuldade de aceitar que não pode mudá-la? E a quem está servindo essa mágoa que você carrega até hoje? Porque talvez, sem perceber, você esteja se afastando da sua própria vida, tentando corrigir algo que não está mais nas suas mãos. Se isso tocou você, não ignore. Às vezes, a cura não está em mudar a história, mas em se liberar dela, com consciência, com amor e com verdade. Pense nisso e um grande abraço e até o próximo vídeo.